Então, se você ainda não é inscrito no canal aqui, se inscreva, por gentileza, é muito importante para nós. Também deixe seu like aí na nossa postagem e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas aí que tenham interesse nesse conteúdo. Legal? Vamos lá. A gente vai usar um livro chamado Pozzoli. Pozzoli rítmico. Esse Pozzoli ele tem a primeira parte, que é a parte 1 e 2, e a segunda, e o outro livro, que é a parte 3 e 4. Então, existem 2 livros. A gente está estudando o rítmico, a primeira parte, tá? E vai ter todos esses sinais aqui que a gente vai tentar entender agora. Então, primeira coisa que a gente tem que entender aí para começar a praticar isso seria o seguinte: no Pozzoli vão aparecer essas fórmulas aqui: 2x4, 3x4, 4x4. Por isso que eu insisti bastante com a semínima ali, né? Valendo um tempo, que é a figura 4 aqui. Então, a gente vai ver compassos que tem 2 tempos, compassos que tem 3 tempos e 4 tempos. Agora, é de fundamental importância que você tenha um papel aí na mão para você anotar o sisteminha aqui que a gente vai estudar esse Pozzoli rítmico, tá certo? Então, se você ainda não tem uma caneta aí, pega agora, certo? Escreve aí nos comentários. Vini, eu já peguei. Vamos ver aqui. Escreve aí. Vini, eu já tô com a caneta, eu tô com o papel. Vou anotar aqui para poder estudar esse Pozzoli rítmico aí. Certo? Bom, acho que daqui a pouco a galera foi pegar, mas enfim, quando vocês estiverem aí com a caneta, um papelzinho na mão para a gente anotar isso aqui que vai ser fundamental para que a gente entenda. Certo? Então vamos lá. Como que a gente vai estudar isso? Primeiro, na primeira série, aí, nos primeiros estudos do Pozzoli, vai aparecer essa figura aqui, uma mínima pontuada. Lembrando que ela pode aparecer com a haste aqui, com esse cabinho aqui para baixo também, tá? A haste, não tem problema nenhum. No Pozzoli ela vai aparecer assim. Então, vai ter uma mínima pontuada e a gente vai ler ela com a pronúncia assim. Vai ser essa pronúncia. Pá! Já vou explicar melhor. Então, por exemplo, a gente está lendo, se você também não assistiu a última aula, né, que nós falamos no final do ano lá sobre os valores das figuras proporcional, é legal você dar uma assistida. Mas, enfim, vamos lá. Essa figura aqui, nós vamos ler ela com 3 tempos e a gente já vai entender por quê. Então, seria assim, ó, vamos supor, você tem o tempo aqui, ó, 1, 2, 3. E aí você ia ler assim, ó, pá. Então, essa figura ficaria com 3 tempos. Mais uma vez, ó, 2, 3. Pá. Seria isso, certo? Agora, a mínima, sem o ponto, nós vamos ler como tá. Só que aí você vai prolongar o valor dela por 2 tempos. Então, ficaria tá, certo? De novo, 3, 4. Tá. Agora, olha a diferença da primeira, que são 3 tempos, para a segunda. Eu vou fazer uma em seguida da outra. Pá, tá. Perceberam? Então, uma tem 3 tempos e a outra a gente vai ler como 2 tempos. Aqui, lembra que nós vamos ler compassos de 2x4, de 3x4 e de 4x4. Então, essa figura aqui é a nossa unidade de tempo. Então, é ela que vai valer um tempo. Tá certo? Então, para essa figura que vai valer um tempo, nós vamos ler ela como pão. Agora deu até fome, né? Então, a gente vai ler como pão. Então, vai ficar tipo uma dessa para cada batida. Então, vai ficar
Pão, 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 pão. Tá certo? Agora eu vou ler uma atrás da outra. Então, desde a primeira lá. Pá, tá, pão. Na medida que a gente vai avançando, cada uma vai ficando com menos tempo, tá certo? A próxima aqui, ó, coloquei uma observação. Duas colcheias seguidas são escritas assim. Por exemplo, eu tenho duas figuras. Elas vão aparecer juntinhas assim, tá? Com a bandeirola ligada, assim. Nós não vamos deixar as bandeirolas soltas aqui. Então, para esse grupinho aqui, que vão ser duas notas por tempo, então aqui a gente está lendo duas notas dentro de um tempo. A gente vai fazer como queijo. Então vai ficar assim, ó. 3, 4. Queijo, 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 queijo. Tá certo? Então vou lá desde a primeira. Ó. Vamos ver. 3. Pata, pão, queijo. Perceberam? As duas colcheias, elas foram mais rapidinho aí, né? Agora também vai aparecer a colcheia com uma pausa de colcheia. Ou seja, essa figura aqui só pode valer meio tempo. Então a gente vai cantar meio tempo e vai ser meio tempo de silêncio. Aqui seria como se no lugar dessa figura nós colocássemos um silêncio, uma pausa aqui. Como que a gente vai ler isso? Ó, a gente vai ler como chá. Então vai ficar tipo assim, ó. Chá, 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 chá. Perceba que ela não dura o tempo todo, né? O tempo um tempo inteiro. Olha a diferença do pão para o chá. Eu vou fazer o pão que vale 1 e o chá que vai ser meio tempo de som e meio tempo de silêncio. Veja como fica. Vou fazer 2 vezes pão e 2 vezes chá. Vamos lá. 3, 4. Pão, pão, chá, chá, pão, chá, pão, chá. Percebe que essa figura aí é um pouquinho mais, ela é mais curtinha, né? Ela é metade só do tempo. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer para estudar isso? Eu vou só mais uma coisa aqui. Vão aparecer mais 2 pausas aqui, né? Vão aparecer esse sinalzinho aqui, né? Parece um trovãozinho aqui, um raio. Quando nós vimos quando aparecer essa pausa aqui de ser mínima aí para a gente vai esperar, a gente vai ficar um tempo de silêncio. Quando aparecer tipo esse chapeuzinho aqui, é uma pausa de mínima, a gente vai ficar 2 tempos em silêncio, tá certo? Então, semínima, um tempo de silêncio e a mínima aqui, pausa de mínima, 2 tempos de silêncio. Tá certo? Deu para entender aí? Dá um ok. Dá um ok, ou entendi, Vini, escreve qualquer coisa aí para a gente ler. Agora eu vou abrir o Pozzoli aqui na tela e vou ler. Eu vou ler ele aqui inteiro. Deixa eu colocar um metrônomo aqui. E aí vocês por gentileza, me falem se vocês escutam esse metrônomo aqui, tá? Vou colocar lento aqui. Dá para ouvir o metrônomo aí? Se estiver ouvindo, gente, por favor, fala, tô ouvindo o metrônomo. Tá só marcando o tempo aqui. Então vamos ao Pozzoli aqui. Deixa eu baixar aqui. Então esse aqui é o Pozzoli. Ó. Então a gente vai ler aqui essa primeira série, tá vendo? Então vai aparecer todas aquelas figuras que a gente estava vendo. Então, observa que aqui é um compasso. Deixa eu parar só um pouquinho o metrônomo.
já vocês me deram o ok aí que tá ouvindo. Observa que aqui vai ter um compasso de 2x4. Então, logo, dentro de cada espacinho aqui, ó, tem 2 tempos, tá vendo? Essa vale 1, 1, 1 e pausa de um tempo. Por quê? Porque a C mínima aqui, a C mínima está como unidade de tempo. Eu vou aumentar um pouco para de repente ficar um pouquinho maior para vocês aí, tá bom? Aí, pronto. Agora acho que dá para enxergar bem, né? Então vamos lá. Então, ó, primeira coisa aqui o metrônomo. Você põe aí o metrônomo na sua casa para fazer. Ele está marcando 2 tempos, ó, tá vendo? Um tempo fraco e um tempo forte. Tá certo? Agora vamos lá. Então eu vou ler esse 2x4 aqui inteiro, ó, tá certo? Depois você pode entrar nesse vídeo de novo aí e estudar junto junto com o vídeo, né? Então vamos lá. Então, vou contar um compasso antes de começar e aí eu vou fazer essa parte inteira. Então vamos lá. 1, 2. Pão, pão, pão. Pão, queijo, pão. Queijo, pão, pão. Queijo, queijo, chá. Eu encontrei alguns locais para padarias. O Google quer participar aqui, peraí. O Google queria participar, mas me perdoe. É que tá no celular aqui. Me perdoem, falha nossa. Vamos de novo. Então, vou começar de novo, tá, gente? Me perdoe. Vamos lá. 3, não. 1, 2. Pão, pão, pão. Pão, queijo, pão. Queijo, pão, pão. Queijo, queijo, chá. Queijo, queijo, pão, chá. Pão, queijo, queijo, chá. Queijo, pão, pão, chá. Queijo, 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 chá. Pão, queijo, pão, chá. Tá, queijo, chá. Beleza. Tá certo? Então essa foi a gente está fazendo aí, né, o compasso de 2x4 da primeira série do Pozzoli. Agora, a terceira série ela é um pouquinho maior, tá vendo? Já tem 4 linhas aqui. Só que agora, observa que o metrônomo ele vai ter um tempo forte e 2 fracos aí, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá certo? Então vamos fazer o compasso de 3x4 aí. Vamos lá. Bora lá. 1, 2, 3. Pão, 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 pão. Pão, pão, queijo, pão. 2, 3 a pausa. Pão, queijo, pão, pão. 2, 3. Queijo, pão, pão, pão. 2, 3. Pão, queijo, queijo, chá. 2, 3. Queijo, pão, pão, Opa, vou ler o 6 de novo, ó. 2, 3. Queijo, pão, queijo, chá. 2, 3. Queijo, queijo, pão, chá. 2, 3. Queijo, 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 chá. 2, 3. Queijo, pão, pão, queijo, chá. 3. Queijo, pão, queijo, queijo, chá. 3. Pão, pão, queijo, queijo, chá. 3. Queijo, 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 chá. 3. Tá, queijo, chá. 2, 3. Tá, queijo, queijo, chá. 3. Pá, queijo, chá.
3. Pão, queijo, queijo, tá, chá. Tá, pão, queijo, queijo, chá. Queijo, 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 tá, chá. Pá, queijo, queijo, chá. Queijo, 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 chá. Beleza? Peraí. Opa, agora vamos... Deixa eu ver aqui o comentário. Desisti na lição 3 do Pozzoli, se não me engano. Não, mas agora você não vai desistir. Agora nós vamos seguir até o fim. Observa uma dica aí. Tá vendo que aqui tem uma pausa, né? Ó, as duas pausas. Observa que aqui eu sempre conto, né? Ó, aqui seria o tempo 1, tempo 2 e tempo 3 desse compasso. Então, o que acontece? Aqui, eu sempre conto as pausas, né? 2, 3. Por que eu faço isso? Porque na hora que você está tocando, se você acostuma a ler dessa forma, isso vai ficar bem claro na sua cabeça quando você estiver tocando o instrumento. Se você não faz isso, provavelmente você vai comer as pausas na hora que você está tocando. Então eu aconselho, assim, do fundo do meu coração, que vocês contem as pausas aí, tá? A não ser aqui, né, que é pausa de... Quando é a figura chá aqui, que já embute a pausa, aí tudo bem, mas quando é pausa de no mínimo 1 ou 2 tempos, aí é legal contar assim. Certo? Agora, nós vamos ler o 4x4 aqui. Primeira coisa que você tem que fazer aí quando você estiver estudando, muda o metrônomo, né? É fundamental isso, ó. Quer ver? Ó? Agora será um compasso de 4 tempos. Perceba que agora tem um tempo forte e 3 fracos, né? 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. Tá certo? Então vamos ler o 4x4 aí. Então se arrisca aí na sua casa, não tenha vergonha. Canta, solta a voz aí. Não estou cantando aqui pensando nada de afinação, só estou tentando fazer o ritmo cantando aqui, tá? Você pode cantar aí qualquer nota que é ruim, né? Falar para nós que estudamos música qualquer nota, mas qualquer nota no sentido de não precisa ter uma afinação específica, tá certo? Então vamos lá, agora o 4x4 aí, hein? Vou contar. Agora. 1, 2, 3. Pão, 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 pão. 2, 3, 4. Pão, 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 queijo, pão. 2, 3, 4. Pão, pão, queijo, pão, pão. 2, 3, 4. Pão, queijo, pão, pão, pão. 2, 3, 4. Queijo, pão, 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 pão. 2, 3, 4. Pão, pão, queijo, queijo, pão. 2, 3, 4. Queijo, queijo, pão, pão, pão. 2, 3, 4. Pão, queijo, pão, queijo, pão. 2, 3, 4. Pão, queijo, queijo, pão, pão. 2, 3, 4. Queijo, pão, queijo, pão, pão. 2, 3, 4. Queijo, 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 chá. 2, 3, 4. Pão, 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 chá. 2, 3, 4. Tá, pão, queijo, chá. 2, 3, 4. Tá, queijo, queijo, chá. 2, 3, 4.
tá, pão, pão, queijo, queijo, chá. Isso aí. Então, essa primeira série, deixa eu parar o metrônomo aqui, pronto. Essa primeira série rítmica, né? Ela é bem tranquila e basta você ter as palavrinhas ali, né, para você falar, para diferenciar no começo aí uma figura da outra, né? Peraí, deixa eu voltar para a tela aqui. Mais uma pergunta aqui do Cassiano, deixa eu ver. Pode soprar esse ritmo no instrumento? Boa pergunta. Pode sim, deve. Beleza, gente, eu vou compartilhar aqui a tela rapidinho, só para falar o seguinte aqui. Se esse conteúdo, de alguma maneira, foi relevante para você, se te ajudou, por gentileza, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like aí se você gostou, compartilha com alguém, isso nos ajuda muito, e compartilhe esse vídeo.